O pão da presença e o pão da previsão. O texto base é Levítico 24, 5 e 9, que nos diz assim: Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um efa. E o porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Vamos aí para o versículo 6. E porás em 2 fileiras, 6 em cada lado, sobre a mesa da proposição perante o Senhor. Bem, o pão como um símbolo sagrado. O pão na Bíblia nunca foi apenas alimento físico, ele é símbolo de comunhão, provisão e presença de Deus. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho são doutrinas imutáveis, instituídas por Yeshua, por Jesus. Você pode ler em 1 Coríntios 11, 23 e 25. No tabernáculo, o Lehem Rapanim, que é o pão da face, ou o pão da presença, ficava continuamente diante do Senhor. Você pode ler em Êxodo 25, 30. No deserto, o povo foi sustentado pelo maná, o pão do céu. Êxodo 16, 4. A palavra ali que aparece é manhu, que significa o que é isto? Lembrando que a provisão de Deus é misteriosa e diária. E Yeshua nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Mateus 6,11. A lição é clara: dependência diária de Deus, sem ansiedade pelo amanhã. Bem, temos então aí os pães que Deus rejeita, né? Temos aí os 3 pães que Deus rejeita como exemplo. Nem todo pão pode estar diante do Senhor. Ele estabeleceu o que é santo e rejeitou aquilo que representa a impureza, passado, miséria espiritual. O pão fermentado, esse é o primeiro pão, que é a hipocrisia e pecado. O fermento, o hametz, é proibido no tabernáculo e na Páscoa. Você encontra isso em Êxodo 12, 15. O fermento incha, distorce, altera a massa. Espiritualmente é a hipocrisia e a soberba. E Yeshua advertiu: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, lá em Lucas 12, 1. O servo de Deus não pode viver de aparência, nós não podemos viver de aparência, mas de pureza e verdade. Deus rejeita vidas infladas, vidas de orgulho, falsidade e engano. O segundo pão é o pão embolorado, o passado e a culpa. O pão embolorado, ele representa o que estragou, aquilo que já não serve. Espiritualmente é o apego ao passado, aos pecados já perdoados, mas que ainda nos acusam. Temos 3 visões aí. Satanás nos vê pelo passado, é a acusação, Apocalipse 12, 10. As pessoas, elas nos veem pelo presente, que são as nossas falhas atuais. Podemos ver isso em 1 Samuel 16, 7. Mas Deus, o Criador, ele nos vê pelo futuro, como seremos em Cristo, como seremos em Yeshua HaMashiach, como seremos em Jesus, o Messias. Efésios 4, 13 e Filipenses 1,6 nos dá essa diretriz. Então, não se alimente do pão embolorado, do passado. O pão de Deus é fresco todos os dias. Olha, dá uma lidinha em Lamentações 3, 22 e 23. Ele já lançou os nossos pecados, como diz Miqueias 7, 19, Isaías 43, 25. Ele já lançou lá no mar do esquecimento. E temos aí o terceiro pão, que é o pão das migalhas. A miséria e o pouco. No tabernáculo, as migalhas não eram aceitas, mas queimadas. Levítico 24, 9. Migalhas simbolizam sobras simbolizam miséria e religiosidade, que se contenta com pouco.
Os deuses de Canaã davam restos, mas o nosso Deus dá o melhor. Tiago 1,17. Temos aí o exemplo da mulher sírio-fenícia lá de Mateus, né? Mateus capítulo 15, 21 a 28. Ela começou o quê? Pedindo migalhas. Mas sua fé levou essa mulher a comer o pão inteiro. Então, não aceite viver de migalhas emocionais. Não aceite viver de migalhas espirituais ou até mesmo financeiras. Afinal de contas, nós somos filhos e não cão. Né? Como nós podemos ler lá em João, capítulo 1, verso 12. O Pai nos chama para a mesa. Ele não nos chama para o chão. Salmos 23, 5. Mas temos aí o propósito da mesa e a promessa do pão. Bem, os 12 pães do tabernáculo representam as 12 tribos de Israel. Ponto. Levítico 24, 8. O pão na casa de Deus é a garantia, né? Esse pão garantia a provisão do povo fora dela. Malaquias 3:10. Existe aí um princípio espiritual. Se cuidamos do pão na casa de Deus, ele cuida do pão em nossa casa. Mateus 6:33. Então, o que precisamos fazer? Primeiro, tirar o fermento da hipocrisia. Deixar o pão embolorado do passado lá para trás. E rejeitar as migalhas. E aceitar o pão inteiro de Deus. Nós não podemos viver de pedacinhos da palavra de Deus, de versículozinhos fora de contexto. Nós precisamos aceitar este mantimento inteiro de Deus que Ele nos concedeu através da sua palavra. E Yeshua declarou o seguinte, ele enquanto palavra de Deus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, pão e água, alimento, o saciar da sede, nós só podemos encontrar em Yeshua. Hoje, o Senhor nos convida à sua mesa. Ele não tem sobra para nos dar, mas plenitude. Ele não tem pão velho, mas pão fresco. Ele não tem migalhas, mas pão de vida. Mas nós estamos prontos para deixar os pães rejeitados e comer do verdadeiro pão da presença?